Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma alegria e uma honra estar aqui mais uma vez na sua companhia para buscarmos juntos, exaltarmos e glorificarmos o nome de Jesus. Eu quero, antes de irmos para a mensagem que o Senhor preparou para nós, de orar pela sua vida, orar por todos aqueles que são dizimistas, ofertantes e que permanecem fielmente contribuindo com a obra do Senhor. Estenda suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor em favor ao teu filho. Graça, paz, prosperidade, seja parte presente, Senhor, na sua casa, na sua família, nas suas despensas, na sua mesa. Prospera e abençoa cada um dos teus filhos, ó Pai, com a medida com que cada um tem confiado no Senhor. Que do mesmo modo, a tua bênção seja por cada um deles. Saúde, paz, prosperidade. É o que eu declaro em favor aos teus filhos. E eu faço isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Também quero orar pela vida das nossas crianças, orarmos por os nossos pequeninos, pedindo a bênção do Senhor por todas elas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida dos nossos pequeninos, cada criança, Pai. Que o Senhor esteja guardando e cuidando de cada uma delas nesse instante, protegendo-as de todo o mal desta terra. Pai, pedimos a tua proteção para que elas cresçam confiando, temendo e obedecendo a tua palavra. Ensina a nós, os pais, aos familiares, a todos aqueles que estão responsáveis, ó Pai, pelas nossas crianças, a terem palavras de amor, palavras de sabedoria para ensiná-las no caminho da verdade. Eu declaro, Senhor, a bênção sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada tio, tia, avô, avó, a todos esses, ó Pai, que diante de Ti assumem o compromisso de cuidar e zelar, não apenas pelo crescimento físico, não apenas pelo crescimento emocional, pela maturidade, mas principalmente pelo crescimento espiritual, pelo conhecimento da verdade, Pai, através da palavra de Deus. Abençoa, Senhor, os teus filhos. E peço, Pai, tudo isso no precioso nome de Jesus. Amém, queridos? Que bênção! Vamos à palavra de Deus. Você tem aí a sua Bíblia? Eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Jó. Eu quero trazer a você uma mensagem sobre este que certamente é uma das histórias as quais nós sabemos de um homem que passou por um grande sofrimento, por grandes lutas, por situações que parecem impossíveis de serem vivenciadas, passadas. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1. Eu quero orar para que nós possamos juntos dar início a esta palavra. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, diante da Tua palavra, diante, Senhor, desse tempo a qual nós separamos para buscar em Ti, Pai, conhecimento, sabedoria, revelação, profundidade de intimidade, para que possamos prosseguir em conhecer os Teus desígnios, as Tuas vontades, os Teus propósitos para cada um de nós. Ajuda-nos a compreender a Tua mensagem, é o que eu te peço, em favor a todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Jó, capítulo 1, versículo 1.
Diz assim na minha Bíblia: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Até aqui, queridos. Queridos, diz a palavra que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que sabia se desviar do mal. Íntegro significa uma pessoa inteira, completa. Jó era essa pessoa, inteira na presença do Senhor, irrepreensível na sua conduta, honesto, incorruptível. E possivelmente ele entregava na vida, nas mãos do Senhor, todas as áreas da sua vida. A palavra diz que Jó era reto. Reto porque ele andava de maneira reta, não se desviava e não buscava caminhos tortuosos. Jó era temente a Deus porque ele era conhecedor da verdade, observador dos princípios de Deus. Jó era tão temente a Deus que a Bíblia diz que em dados momentos ele oferecia sacrifícios pelos próprios filhos. Jó ele se importava com a sua vida espiritual e também com a vida espiritual do seu lar e da sua família. Também diz a palavra que Jó sabia se desviar do mal, não brincava com o pecado e desviava-se da aparência do mal. Hoje, queridos, a palavra nos fala sobre este homem Jó. Jó, que é um exemplo e uma referência para todos nós cristãos, que buscamos, sim, chamarmos a atenção de Deus para nós. Jó era íntegro, era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nessas poucas referências, podemos perceber que Jó era, sim, queridos, alguém diferenciado da grande maioria. Sabemos que no mundo tem tido cada vez muito pouco bons exemplos para aqueles que buscam compreender os significados de integridade, retidão, obediência a Deus. E veja, queridos, há pessoas que, por não terem esses bons exemplos, acabam por contemplar o mal, acabam por dar espaço para as coisas que são contrárias à vontade de Deus. O mundo tem tido cada vez menos exemplos de integridade, de retidão, de obediência a Deus e que sabem se desviar do mal. Há aqueles que acabam deixando que essas coisas impeçam de viver um relacionamento inteiro com Deus. Mas, queridos, nós sabemos que o bom cristão, este deve sempre se manter cheio daquilo que o edifica, daquilo que acrescenta e soma as suas experiências com Deus. O bom cristão, ele sabe se manter reto, mesmo quando está diante de caminhos duvidosos. O bom cristão que teme a Deus, que conhece a verdade, que observa os princípios de Deus, esse jamais será confundido pelas ciladas do inimigo, pelas armadilhas que tentam prendê-lo a este mundo. Armadilhas como riqueza, armadilhas como o pecadinho, que muitos acabam acreditando existir o pecadinho. Nós sabemos que não existe pecadinho. Diante de Deus não há pecado pequeno, não há pecado grande, há apenas aquilo que nos afasta do Senhor. Mas muitos querem se convencer de que essas coisas não fazem mal algum, que não os põe em risco espiritual e que isso possivelmente não vai interferir na sua salvação e na sua vida eterna com o Pai. Por isso, o que vemos em Jó é algo diferente. Um homem íntegro, um homem reto,
temente a Deus e que sabia se desviar do mal. O livro de Jó é um dos livros mais antigos do Velho Testamento e ele foi escrito por Moisés, um dos maiores referenciais citados pela Bíblia, pois foi Moisés quem tirou o povo de Deus da escravidão do Egito, e foi Moisés a considerar Jó sendo um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que sabia se desviar do mal. Veja, no capítulo 1, se nós formos lá no versículo 6 em diante, do versículo 6 ao versículo 10, diz a palavra que Satanás se apresenta diante de Deus e o Senhor pergunta a ele: de onde vens? E Satanás responde dizendo-lhe: de rodear a terra e passear por toda ela. E disse então o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas respondeu Satanás, dizendo: não é em vão que Jó seja assim, pois o Senhor o tem cercado de bens, de bênçãos, tanto nos negócios como na família e em tudo aquilo que ele faz. Veja, queridos, este é o nosso inimigo, o inimigo da nossa fé. Satanás, o acusador. Nesses versículos que lemos, que passamos, nesse trecho da Bíblia, nós vemos o diálogo de Deus e Satanás. E vemos Satanás fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, nos acusar. E ele está agora acusando a Jó diante do Senhor. O diabo, queridos, significa acusador, pois essa é uma das suas maiores atribuições. E é isso que ele faz sobre Jó. Satanás está acusando Deus e Jó de viverem um relacionamento de troca, dizendo que Jó só era considerado um homem íntegro, reto e temente a Deus e que sabia se desviar do mal, porque Jó estava cercado pelas bênçãos de Deus. Mas o que de fato Deus estava dizendo a Satanás é que ele pode sim até rodear e passear pela terra, pode até mesmo ser considerado príncipe deste mundo, mas o que ele jamais teria acesso seria ao coração daquele que é íntegro, reto e temente a Deus, Jó. Pois ele sabia, ele conhecia o coração de Jó. Deus estava dizendo a Satanás: nesses corações, em corações como este do meu filho Jó, você jamais terá acesso. A mensagem de hoje, queridos, quer nos lembrar sobretudo, eu e você devemos guardar o nosso coração, guardar a nossa fé, pois o inimigo, ele jamais terá vitória sobre a vida daqueles que guardam o seu coração, a sua retidão, a sua dependência, a sua a sua integridade na presença do Senhor. Ele jamais terá vitória sobre a vida daqueles que guardam, sobretudo, o seu coração das ciladas e das astúcias do inimigo. E Satanás, diante da resposta que Deus havia dado, totalmente limitado e incapaz de fazer algo contra a vida de Jó, ele insiste em acusá-lo diante de Deus, dizendo que Jó apenas o servia porque Deus dava a ele tudo o que pedia. E Satanás diz então que ele continua acusando a Jó. E Deus
conhecendo o coração de Jó, permite, entenda isso, queridos, permite que Satanás tire de Jó o que ele tinha de mais precioso, os seus filhos. E foi através de um forte vento de grandes proporções que dá início a uma grande virada na vida de Jó. A vida dos seus filhos foram ceifadas e ainda diz a palavra que todos os seus animais e tudo aquilo que ele possuía havia sido saqueado, roubado e nada havia sobrado. Jó estaria em meio ao caos total. Provavelmente o chão de Jó havia se aberto diante dos seus olhos. O desespero era imenso diante daquele cenário. Mas a palavra, ou as palavras que saem da boca de Jó, surpreendem a qualquer um. Pois diz, no capítulo 1, do versículo 21, que Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, queridos, passou pelo que passou. Perdeu o que lhe era mais valioso na vida, os seus filhos. Mas ainda assim, Jó diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que tipo de vida, queridos, tinha Jó para dizer tais palavras? Quem era Jó? Por que palavras tão significativas saem da boca de Jó num momento tão difícil? Jó vivia uma vida de dependência de Deus. Uma vida onde tudo que ele possuía era de Deus, era para Deus. E Deus estaria no controle total das suas coisas, dos seus bens, da sua família, da sua própria vida. O levante do inimigo contra Jó, queridos, não se ateve apenas a tirar a vida dos seus filhos. Pois na passagem que você pode ler na Bíblia, diz que o diálogo de Deus com Satanás continua. Deus diz a Satanás: tirastes os filhos de Jó e todos os seus bens, porém ainda assim não se vê ninguém semelhante ao meu filho, íntegro, reto, temente a Deus e que sabe se desviar do mal. Queridos, Satanás fica irado e completamente contrariado diante daquelas palavras ditas por Jó. E mais uma vez ele diz: pele por pele, ou seja, tão certo será que Jó irá blasfemar e rejeitar ao Senhor quando na sua vida eu tocar. E Deus mais uma vez permite, porque Satanás só tem acesso se Deus permitir. E Deus permite que Satanás lance feridas sobre o corpo de Jó, mas sem lhe tocar a vida. E Satanás não perde tempo e lança sobre Jó feridas por todo o corpo. Jó é tomado, queridos, de alto a baixo por feridas, e nem 1 centímetro de pele fica sã. E Jó, agora, além de ter perdido os seus bens mais preciosos, seus filhos, ter perdido suas posses, também agora estava sendo tomado por uma grande enfermidade. Jó agora se encontra entre as cinzas raspadas, entre as cinzas
raspando suas feridas com um caco de telhas. Jó, queridos, é mais uma vez confrontado em sua fé com a sua com a sua obediência a Deus. Veja, Jó estava completamente tomado, queridos, por lutas e aflições. E diz a palavra ainda que a sua própria esposa, ao ver Jó diante daquela situação, lhe diz: como Jó, podes conservar a sua integridade, ainda retém sua sinceridade diante de Deus, amaldiçoa a Deus e morre. Essas são palavras da esposa de Jó, queridos. Veja, capítulo 2, do versículo 8 e 9. E Jó tomou um caco para se raspar, estando ele assentado em meio às cinzas, veio a sua mulher e lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas tudo que Satanás queria era fazer com que Jó negasse a sua integridade. Ele usou a sua esposa, a própria esposa de Jó, para dizer a ele: amaldiçoa a Deus, rejeita-o, negue-o e morra. Assim, queridos, é o agir de Satanás quando de fato ele quer atacar a vida de alguém. Assim, Satanás conseguiria fazer com que Jó perdesse o bem mais precioso que alguém pode ter, que é a vida com Deus, a bênção de Deus. Jó, mesmo tomado pela perda dos filhos, mesmo tendo perdido todos os seus bens, mesmo estando com a sua saúde fragilizada e tendo a sua esposa pedindo para que ele amaldiçoasse e morresse, Jó não o fez. Mesmo tendo todas as circunstâncias favoráveis para que ele negasse ao Senhor, ele não fez. A dor de Jó, queridos, era tão grande que a palavra diz no capítulo 2, do versículo 11 ao 13, que 3 amigos de Jó foram ao seu encontro e não o reconheceram. Tamanha era a dor e o sofrimento que estava abatendo a Jó. Aqueles amigos foram para consolar a Jó, mas eles não conseguiram sequer pronunciar uma só palavra e apenas choraram ao lado de Jó durante muitos dias. Esse, queridos, era o tamanho do sofrimento, da luta que Jó estava passando. Quantos de nós conseguimos imaginar uma dor como esta? Uma dor que vai além do físico, uma dor na alma. Jó nos faz pensar que muitas dores que vivemos, diante das que ele passou, são até mesmo pequenas. Seus amigos, não haviam palavras que pudessem consolar a Jó. Por isso apenas ficaram ao seu lado. Mas, queridos, uma coisa que precisa ficar claro para mim e para você e a todos que ouvem esta mensagem é que Jó não era nenhum super-herói. Ele era alguém comum, como eu e como você. E mesmo sem entender o que estava acontecendo, nem o porquê, Jó, ele demonstra essa natureza humana ao desabafar diante de Deus. Por que, Senhor?
Por quê? Por que não me leva também? Por que tanto sofrimento? A vida de Jó parece, queridos, já não ter mais sentido para ele. E talvez, queridos, muitos que agora estejam ouvindo essa mensagem, por alguma razão, possam estar passando por situações semelhantes, tão difíceis, ao ponto de que a morte muitas vezes parece ser o alívio necessário. Mas o que o Senhor está dizendo a você neste momento é que você não deve desistir jamais. O que o Senhor está dizendo a muitos através dessa mensagem é: não desista, aguente firme e creia. Creia que algo novo o Senhor tem preparado para aqueles que permanecerem firmes em fé. Jó estava pensando na morte. A morte como um escape para tanto sofrimento que ele estava vivendo. Veja o que está escrito no capítulo 7, agora, no capítulo 7, lá no versículo 20 e 21. O desabafo de Jó. A maneira como Jó se mostra humano, assim como todos aqueles que passam por lutas. Jó diz: se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizestes de mim um alvo para ti? Para que a mim mesmo me seja pesado. E por que não me perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Por que agora me deitará no pó e de madrugada me buscarás e não existireis mais? O que Jó está dizendo nesses 2 versículos é: Senhor, se pequei, perdoa. Jó está argumentando com Deus. E queridos, existem situações que o Senhor nos dá sim liberdade para argumentar, para expor aquilo que pensamos, que sentimos, ainda que não estejamos compreendendo nada do que está acontecendo ao redor de cada um de nós. Isso não é desrespeito, mas isto é maturidade e integridade. Quando estamos confiantes de que estamos segundo a vontade de Deus, nós temos liberdade sim para colocar diante dele tudo aquilo que tem afligido o nosso coração. Veja o que acontece. Por amor a Moisés, Deus não deu um fim ao povo de Israel. Moisés, ele diz ao Senhor: se tu puseres um fim ao seu povo, se assim o fizer, pode riscar o meu nome do livro da vida. E queridos, é por amor a Moisés, a integridade, a dependência de Moisés, que o povo não foi consumido pelo Senhor. O profeta Abacuque, ele clama pelo povo dizendo: até quando, Senhor, gritarei violência e tu não agirás? Até quando irei gritar salvação e tu não agirás? Abacuque, o profeta Abacuque, clama por não compreender tamanha violência pelo qual o povo estava passando. E pelas orações de Abacuque, Deus entra com providência. E agora vemos Jó diante de uma situação semelhante, dizendo: Senhor, se pequei, perdoa-me. Eu não sei onde errei, mas se errei, perdoa-me. Jó tinha esta relação de intimidade, de sinceridade com Deus. Jó diz a palavra que era íntegro, inteiro, completo diante de Deus, e por esta razão ele tinha esta liberdade diante do Pai. Queridos, se você está
diante de uma situação que não consegue compreender, diga ao Senhor, exponha diante do Pai, diante do Senhor o que você está sentindo. Reconheça que algumas das situações pelas quais você tem passado, você não consegue compreender as razões e os propósitos, mas diga, sim, Senhor, perdoa-me se por alguma razão fiz ou deixei de fazer algo que tenha contribuído para esta situação. E reafirme diante do Senhor a sua dependência e a sua confiança em Deus. Jó estava em luto, saqueado dos seus bens, sem saúde, com a vida em risco, ao lado de uma esposa que havia perdido completamente a fé, e naquele momento, em completa luta com Deus. Jó estava no centro da tempestade, sem compreender e entender nada do que estava acontecendo. E fica então a pergunta, queridos, que muitos buscam entender e que nem sempre há uma resposta tão clara e tão objetiva. Por que os cristãos, mesmo firmes, confiantes, dependentes do Senhor, sofrem, mesmo quando estão completamente entregues nas mãos do Pai? Se Jó, queridos, sendo íntegro, reto, temente a Deus e que sabia se desviar do mal, sofreu e passou pelo que passou, porque tantos outros não passariam por outros sofrimentos ou por sofrimentos semelhantes a este? É necessário, queridos, confiarmos no Senhor e dependemos completamente dele, pois ninguém está completamente isento de passar por lutas tão difíceis como as que Jó passou. Se lermos a Bíblia, veremos que João Batista, aquele que batizou Jesus Cristo, aquele que foi usado pelo Espírito Santo, teve o final dos seus dias com a sua cabeça decapitada por conta do seu amor a Deus. Pedro caminhou ao lado de Cristo, viveu grandes experiências ao lado de Jesus e ainda assim, o seu último dia foi ser crucificado de cabeça para baixo, para que todos vissem as consequências daquele que permanece segundo a vontade de Deus e contrária à vontade do homem. Daniel, todos sabem que Daniel foi lançado na cova dos leões por reverenciar a Deus. E mesmo sem saber que o Senhor fecharia a boca dos leões, Daniel passou pela aflição de ser lançado na cova com leões. O mesmo acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego, que por não se prostrarem diante de outros deuses, ainda assim foram lançados na fornalha de fogo ardente, também sem saber que o Senhor os guardaria. José do Egito foi vendido como escravo pelos irmãos. Poderia ter vivido uma vida de mágoas e ressentimentos, mas mesmo sem saber como seria o seu final, decidiu em seu coração perdoar os seus irmãos. Queridos, agora por que, quando sofremos, ou quando estamos passando por lutas as quais não compreendemos, também sentimos que estamos injustiçados, perseguidos? Por que muitos acabam pensando em abandonar a fé, em deixar de crer,
Porque muitos acabam desistindo da sua caminhada em Cristo Jesus, porque as lutas parecem ser maiores para aqueles que permanecem segundo a vontade do Pai. Lançam a culpa nas pessoas, lançam a culpa na igreja, no líder, no pastor, e parece que todos são culpados pelo seu sofrimento, quando deveriam, a exemplo de Jó, buscar firmemente mais e mais da presença do Deus na sua vida. Veja, queridos, se alguém sabe o que é sofrer, este sem dúvida é Jó. Mesmo passando pelo que ele estava passando, demonstrava convicção e fé diante de Deus. Jó, lá no capítulo 19, no versículo 25 e 27, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo em meus olhos, e não outros. E contemplarão: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. São palavras ditas por Jó em meio a uma das grandes tribulações que é possível alguém viver. Ele tinha fé na vinda do Messias, ele não perdeu a fé, apesar de todo o sofrimento e angústia, sua integridade não foi abalada. O que Jó estava dizendo é: nem enfermidade, nem morte, nem qualquer outra coisa pode me afastar da presença do Senhor. Estamos passando por tempos difíceis, queridos, e temos visto muitos perdendo a sua fé. Ser cristão é nunca deixar de lutar. Ser cristão é negar-se a si mesmo e voltar-se inteiramente a Deus. Ser cristão, enquanto estivermos nesse mundo, é reconhecermos que passaremos sim por lutas, mas que o Senhor jamais nos abandonará. Jó resistiu, Jó lutou. E no capítulo 42, Jó reconhece que todas estas coisas são permissão de Deus. E diz: antes eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos o contemplam. A Bíblia diz que Deus dá a Jó muitos filhos, restaura seus bens, restitui muitas e muitas vezes aquilo que o inimigo lhe havia tirado. Porém, nós sabemos, queridos, que a maturidade espiritual nos faz entender que mesmo Jó sendo restituído pelo Senhor em tudo que lhe havia sido tirado, tudo isso é pouco perto daquilo que está reservado para aquele que permanece fiel a Deus até o fim. Há uma grande promessa da parte de Deus para aqueles que permanecem fiel a Ele até o fim. E esses não se arrependerão, pois experimentarão uma vida eterna ao lado do Pai. Queridos, ainda que você não compreenda pelo que você está passando, diga: Senhor, eu confio em Ti. Ainda que tudo o que esteja acontecendo pareça não ter sentido algum, diga: eu reafirmo a minha fé no meu Redentor, Jesus Cristo. Nada, nem ninguém poderá me tirar da tua presença. Diga assim, queridos, com fé, com convicção, e não abra mão da sua história com o Pai. Não abra mão da sua integridade. Fique firme em retidão. Seja exemplo de temor e obediência a Deus. E saiba se desviar do mal que tenta te tirar da presença do Pai. Eu quero orar pela sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a vida de cada um dos teus filhos.
que abre nesse momento a sua boca para reafirmar diante de ti a sua integridade, a sua retidão, o seu temor, a sua obediência aos princípios da tua verdade, a tua palavra. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, que eles permaneçam prosseguindo, desviando-se do mal, retirando-se da aparência do inimigo, da aparência daquilo que pode tirá-los da tua presença, para que eles voltem a viver uma vida repleta de bênçãos e da tua presença. É o que eu declaro em favor aos teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana de paz, de bênçãos e vitória. É o que eu profetizo e declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.